Aleluia, Jesus. 2 Samuel, capítulo de número 5. Aleluia. A palavra de Deus, Deus abençoe, meu amado, confronta, quem lembra? Isso, conserta, consola e conserva. Amém? Nós lemos a palavra do Senhor e Deus, Ele está falando conosco, e dessa forma Deus mandou fazer. Já lemos o primeiro, que é confronta, conserta, e hoje nós estaremos lendo a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor consola. 2 Samuel, capítulo de número 5, aleluia, versículo de número 4. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim o texto, aleluia: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos ele reinou. Pode se assentar. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos ele reinou. Eu quero deixar esse texto aqui, esse versículo, como texto base. Aleluia. Amém. Eu quero deixar esse versículo 4 como texto básico. Amém? Nós estamos falando sobre confronta, conserta, consola e conserva. Hoje nós estaremos falando da palavra de Deus, que ela consola. Eu quero trazer a palavra do Senhor falando sobre Davi. Nós acabamos de ler que era Davi da idade de 30, da idade de 30 anos quando começou a reinar. Repita comigo, 30 anos. Mais uma vez, 30 anos. Eu tenho falado que Deus, Ele trabalha no tempo, e o tempo pertence a Deus. E é interessante que quando eu estava lendo esse texto e lendo a passagem, e o que Deus foi colocando, inserindo no meu coração, eu pude ver como Deus é tremendo, irmãos. E verdadeiramente Ele está enxergando lá na frente. Pode passar o tempo que for, mas aquilo que Ele fala e determina vai acontecer. E já foi falado aqui nessa noite, aleluias, quando a nossa irmã começou a contar o testemunho. Se você crê, meu irmão, vai acontecer. Porque esse homem estava leproso, e a menina, teve compaixão do seu Senhor, e coração amado de poder ver ele curado. E é interessante que ela foi uma incentivadora. Ela estava incentivando a sua senhora a falar com o esposo Naamã, para que ele pudesse ser curado. Então isso eu já começo a ver que isso trouxe uma incomodação naquela menina, e isso ela pôde interpretar da seguinte forma: eu creio que ele pode ser curado. Se ele for lá e ele crer ou acreditar, Deus pode curar ele, porque lá tem um profeta, e Deus está usando esse profeta. Deus estabeleceu esse profeta, Deus levantou esse profeta para esse tempo, para essa geração, para que esse povo pudesse ser curado, ser liberto, crer no Senhor, e tudo mais Deus poderia fazer. E quando ela fala com a sua senhora conversa com o chefe, o nome de Naamã. É interessante, irmãos, que eu já vejo a fé desse moço, pequena, mas tinha fé. Porque se ele não tivesse fé, ele tinha ido? Não tinha ido. Se ele não tivesse fé, ele ia acreditar no que a menina falou? Uma menina?
que foi levada para sua casa como escrava. Isso gerou dentro dele uma fé. E quando ele vai, ele pede carta ao rei, e ele vai. E qual era o intuito dele? Eu vou honrar a esse profeta, porque eu creio que ele vai me curar. Olha que coisa tremenda. E como ela falou, o pastor não sabia, eu nem sabia que eu ia trazer uma saudação, ia contar um testemunho, mas Deus sabe. É Deus que rege a terra, meu irmão. É Deus que trabalha na nossa vida. E Deus falou: hoje você vai ministrar assim, pausadamente, tranquilo, para que eu possa falar com algumas pessoas que não têm me entendido. E quando a Karine estava falando aqui, que ela roda, vai buscar e cai no mesmo lugar daquilo que Deus está falando, porque Deus quer falar isso aqui com alguém. Não foi assim que ela falou? E é assim que Deus faz. Interessante, irmãos, que quando nós lemos o texto, nós vemos e lembramos de Davi pequeno, sim ou não? Davi, lá em 1 Samuel, Davi está no campo, cuidando do rebanho do seu pai. Deus coloca ou dá uma ordem a Samuel, para que Samuel pudesse descer à casa de Jessé, porque ele estava vendo, ou seja, ele já tinha visto, estava provendo, estava em concordância, ele estava alegre, porque ele sabia que aquele menino seria o novo rei. E tudo precisa começar de pequeno. Tudo precisa começar de pequeno, porque a Bíblia fala que é de pequeno que ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ou seja, você precisa ensinar quando está pequeno, porque quando ele crescer, ele não vai se esquecer daquilo que ele foi ensinado. Pequeno. Fala para o seu irmão: pequeno. Tudo começa pequeno, mas esse pequeno, quando crescer, não pode se sentir, tem que permanecer pequeno, não na sua sabedoria, porque quando nós, lembra a palavra introdutória, quando nós buscamos do alto, Deus ele nos dá coisas grandes, Deus nos revela coisa grande. Clama a mim e responder-te-ei e anunciei coisas grandes e firmes que você não sabe. É necessário, é preciso ter essa conexão com Deus. Davi pequeno, cuidando do rebanho do seu pai. Quando Deus dá uma ordem a Samuel, Samuel obediente, vai à casa de Jessé, porém ele estava com medo por causa de Saul, né? E ele fala: poxa, quando eu chegar lá, Senhor, ele vai querer me matar. E Deus dá algumas estratégias a ele, pega um novilho, fala que você vai sacrificar, vai fazer um holocausto e tal, na casa de Jessé. E assim ele fez de acordo com o que Deus falou. E ele chega lá, convida Jessé para fazer um banquete, para jantar, para ceiar, para celebrar na casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, lembra disso? Ele vê um dos filhos de Jessé e fala: certamente é esse. E Deus fala o quê? Eu não vejo como o ser humano vê. O ser humano vê o que está no exterior, porém eu, o Senhor, vejo o que está dentro, no coração. Preste bem atenção. Deus ele conhece cada um de nós. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós não devemos ficar nos menosprezando, porque Deus não menospreza ninguém. Deus, eu vou repetir, Deus não menospreza ninguém. E às vezes as pessoas ficam se menosprezando, sabe? Ela mesma se menospreza, e tem pessoas que nem estão menosprezando ela,
mas ela mesma está se menosprezando. Eu não sou digno, eu não sou digna, e Deus está falando: você é digno, você é digna, você é filho, você é filha, eu te escolhi, eu te levantei, eu vou te enviar. Por isso que eu tenho muito falado sobre equilíbrio. E Deus, Ele me deu um tema durante a semana, que foi na quarta-feira de manhã. Deus falou: pega o papel. Eu peguei o papel. Pega a caneta. Peguei a caneta. E Deus mandou escrever. Escreve aí, ó. Olha o que Deus mandou escrever para você, meu irmão. Use a ferramenta que Deus te deu. Isso significa alguma coisa para você? Isso significa alguma coisa para você? Use a ferramenta que Deus te deu. Mas Ele falou assim, anota aí, para eles não esquecer: use para o bem. Porque Deus jamais vai causar o mal a alguém. Deus sempre vai causar o bem. Porque Ele é do bem, Ele não é do mal. Hein? Aí o negócio é tremendo. Porque Deus falou: fala para eles, use a ferramenta que Deus te deu. Davi é ungido a rei, porque todos os filhos de Jessé passaram. Deus falou: não é esse também esse não é. E ele pergunta: acabou-se os filhos? Ele: peraí, ainda tem um. Abre aí junto comigo 1 Samuel, aleluias, capítulo 16. Glória a Deus. Versículo 11. 16 de 1 Samuel, versículo 11. Vamos lá no 6 e a gente para no 11, para vocês entenderem. Eu creio que você sabe, conhece, mas tem pessoas que precisam ouvir isso aqui, que Deus está falando conosco. E sucedeu que, versículo 6, que entrando ele, viu a Eli, capítulo 16, de 1 Samuel, versículo 6, amém? E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, aleluia, nem para a sua altura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o ser humano, pois o ser humano vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Versículo 8, então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco este, aleluia, escolhido o Senhor. Assim fez passar, versículo 10, Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esses. Versículo 11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor. E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Ainda falta o menor. Então mandou buscar, aleluias, e trouxe. E era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o
porque este mesmo é. Levanta-te, unge, porque é esse a quem eu tenho provido. Deus nunca erra, meu irmão. Pastor, mas eu vejo alguns textos que Deus levanta, Deus escolhe, como nos dias de hoje também, e a pessoa faz e acontece, e ao meu ver, eu vejo que Deus errou em escolher esse aí, hein? Às vezes passa isso na cabeça, passa ou não passa? Mas quando a gente vai aprendendo, quando nós vamos tomando entendimento, buscando ao Senhor, Deus vai nos revelando, buscando, presta atenção, buscando dos altos céus, buscando aquilo que vem de cima. Deus, Ele fala que Ele sempre dá a oportunidade para que a pessoa venha fazer da forma em que Ele determina, mas nem sempre muitos querem fazer da forma em que Deus determinou. De início até faz, né? Vai fazendo, só que chega no meio do caminho, começa a ver de uma forma diferente, começa a enxergar de um jeito maneiro, desculpe que é a expressão, e aí Deus vem trazendo todo o relato, cuidado, porque tem muitos caminhos que para os olhos humanos é até bom, mas no final, vai gerar morte. Pastor, o senhor tem falado muito sobre isso. Sim, Deus tem mandado eu falar, e é para mim, é para você, é para todos nós. Nunca traga para a sua mente ou para o seu coração essa palavra para o irmão, não. A palavra de Deus é para nós. Talvez para hoje não está servindo para você, mas Davi fala: a tua palavra escondi guardada dentro do meu coração. Será que ele guardava somente aquilo que era filé mignon? Hein? Será que ele guardava somente aquelas palavras boas, abençoadas? Se ele está falando, guardei a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti, o que faz entender você isso? Toda a palavra de Deus foi feita para nós, irmãos, e cada texto, Deus vai nos ensinar, isso aqui aconteceu com fulano no passado, leia, estude, para que isso não venha acontecer com você. Mas se porventura acontecer, tem um advogado, que quando você pede perdão, ele julga a sua causa. Jesus não veio para julgar ninguém, ainda, hein? Ele vai julgar a sua causa. E aí, quando Samuel unge Davi, a unção de Deus desce sobre a vida de Davi. Presta atenção nisso. Ao mesmo tempo que a unção de Deus está entrando na vida de Davi, a unção está saindo de Saul. A unção está saindo de quem? De Saul. Deus, ele tem falado: eu tenho dado a oportunidade a todos. Pena que nem todos estão aproveitando a oportunidade que eu tenho dado, ou não estão sabendo aproveitar a oportunidade que eu tenho dado. Não esqueça, pequeno, tudo começa pequeno, e para ser grande, eu preciso ser, então eu sempre preciso ser pequeno, que ele cresça e que eu diminua, ele que sempre vai crescer, e eu vou continuar pequeno, não com pensamento de pequeno, porque o pensamento precisa evoluir, precisa avançar, não é isso? As nossas atitudes não podem ser mais de menino, não pode ser mais de criança, tem que ser de adulto, mas eu sempre preciso entender que quando eu me coloco como pequeno, eu estou me colocando no meu lugar e colocando Deus no lugar dele, para que a soberba não venha entrar e eu venha querer crescer, para que... Tem um louvor que já tem tempo que nós não cantamos esse louvor, quero ser como... Lembrei, hein? Quero ser como criança, hein? Quem sabe?
voltar à inocência, hein? Não é assim? Acreditar em ti, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, hein? E ver. Você entendeu a letra? A letra do louvor não é a letra que eu estou mandando para você, não. É a letra do louvor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver. Você está entendendo? Então Davi, ele foi ungido ainda como criança. E aproximadamente, segundo estudiosos, entre 15 e 17 anos, mais ou menos isso aí, ele tinha de idade 15 a 17 anos. E nós acabamos de ler como um texto base que Davi começa a reinar com quantos anos? 30 anos, irmãos. Deus falou: coloca aí, meu servo, 30 anos. Porque as coisas de Deus, irmãos, precisa ser amadurecido, precisa ser bem estudado, porque Deus, ele vai nos orientar, Deus vai nos dar um norte, Deus vai nos dar um discernimento, Deus vai falar conosco. E uma coisa que nós não podemos nos esquecer, aquilo que Deus falou aqui, ó, precisamos ir até o final. O que Deus falou contigo lá atrás, permaneça, não queira mudar, permaneça o mesmo. Davi, meu irmão, ungido rei, chega um momento em que o pai dele chama ele para ir levar o lanche para os seus irmãos, e quando ele chega lá, ele se depara com uma cena bem triste. Estava constrangendo ele, vendo aquele gigante ameaçando, zombando do povo e dos homens guerreiros. Davi não se contenta com aquilo, porque ele ficou, sabe, aquilo trouxe dentro dele uma indignação. Como é que pode um gigante, esse aí circunciso aí, desafiando o povo de Israel, desafiando os guerreiros, e o rei, afrontando o rei, e principalmente o nosso Deus. É quando ele chega e pede para ir até o rei, e pede ao rei para ele descer para guerrear. O rei olha para ele e fala: você é pequeno, você é um menino. Olha quantos guerreiros eu tenho aqui, quantos homens de guerra. Você é menino, você não vai conseguir. E Deus falou para Samuel: o quê? Eu não vejo a aparência, mas eu vejo o que está dentro. Aqueles homens tinham até a aparência de guerreiro, mas o que era dentro? Xandarabacandarai. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o que está dentro. Tinha aparência de guerreiro, tinha atitude de guerreiro, mas o que estava gerando aqui dentro não era de guerreiro. Muita gente abandonando no meio do caminho aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus falou. Se você observar, na semana passada nós estávamos falando sobre Gideão. Eu não quis estender muito, porque eu fui em alguns pontos específicos que Deus mandou. Mas se você voltar ao texto e ler o texto no livro de Juízes, você vai ver que quando ele faz uma convocação, vem um número gigantesco de homens, hein? Para guerrear. Mas quando Deus falou, fala para eles
quem for covarde volta. Vocês viram quantos voltaram? E ele chega para Deus e fala: Senhor, olha quantos. Deus falou: fica tranquilo, desce, os que restaram, bota para beber água. Deus está falando contigo nessa noite, meu irmão. Deus está falando comigo nessa noite. Deus está falando conosco nessa noite. Você não pode ter somente aspecto de guerreiro. Você precisa ter também coração de guerreiro. Você precisa ter desejo. Aleluias. Coração. Por 3 dias Jesus parou de respirar para fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas a sua estrutura é coração valente. Você não pode parar. Você não pode parar. Você precisa avançar. Pastor, o senhor não tem noção do que eu estou passando. Deus sabe. Hoje, quando eu acordei, irmãos, foi muito tremendo. Aleluias. Eu fui em direção ao banheiro. Quando eu abri a porta do quarto, que eu cheguei na sala, eu me deparei com uma palavra que está em um quadrinho lá, em um pratinho. Deixa eu ver se eu lembro o que está escrito. Eu só li e não prestei mais atenção, mas eu guardei. Eu acho que eu guardei. Eu nunca estou sozinho. Você nunca está sozinho porque... viu? Você nunca está sozinho na guerra. Deus sempre estará do seu lado. Olha só. Você tem noção que é isso? Deus sempre vai estar do seu lado, meu irmão. E Ele vai te enviar sinais, como fez com a nossa irmã. Usou um lá em cima, usou aqui embaixo e usou outro aqui. Sinais. Eu sempre estarei contigo. Você pode falar isso para o teu irmão que está do seu lado? Deus sempre estará do seu lado, meu irmão. Sempre. Só depende de você, hein? Você precisa chamar Ele. Você precisa clamar. Você precisa, Senhor, seja o meu Deus, esteja comigo. Você precisa conversar com Ele. Porque às vezes Deus até quer ser o seu amigo. Às vezes Deus quer até estar do seu lado, mas você não pede. Você não fala: Senhor, esteja comigo aonde eu for. Isso é muito importante. Porque às vezes você entra em lugares que você não pede, mas Ele insiste em estar com você, para te guardar, para que o mal não venha acontecer na sua vida. Sabe o que é isso? Infinita misericórdia. Deixa eu descer para lutar com esse moço aí. Você não vai conseguir, rapaz, você é pequeno. Deixa eu descer. Bota as minhas armaduras, vai. Não consegue. Posso ir? Alguns disseram: deixa ele ir, mas não vamos nos responsabilizar por isso. Não vamos. Davi, ele desce com a ferramenta. Use a ferramenta que Deus te deu. Ele desceu com aquele propósito: eu vou usar a ferramenta que Deus me deu. Passou no rio, passou lá embaixo. Vale, pegou quantas pedras? Sabe? Quantas? 5 pedras. Quantas pedras ele usou, meu irmão? 1 pedra. Você tem noção que é isso? Sabe por quê? Ele confiou que quem estava com ele era maior do que esse gigante. Botou na funda. Você tem que falar para o gigante o tamanho do seu Deus. Você tem que falar para o gigante: pastor, que gigante é esse? Gigante, seus problemas,
o gigante que está vindo para tentar te afrontar. Você fala: olha, eu vou contra você em nome do Senhor Jesus. O gigante cai, Davi vence. A fama de Davi começa a crescer, mas ele ainda continua pequeno. Davi vai crescendo, mas ele sempre se colocando no lugar e dizendo: meu Deus é maior, o meu Deus é maior. Isso Deus já havia visto no coração de Davi. Você quer ver? Olha aqui, 1 Samuel. Maravilha, Jesus. Capítulo 13, bota aí. Isso. 1 Samuel 13. Versículo 13. 1 Samuel 13, 13. Ó. Botou? Glória a Deus. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te... tomou as atitudes dele, não guardou o que Deus mandou, porque Deus deu uma ordem. Quando Deus dá uma ordem, a gente precisa o quê? Acatar, obedecer. Ele não obedeceu a ordem de Deus. Olha o que aconteceu. Aleluias. Porque agora o Senhor pois agora o Senhor teria confirmado, o teu reinado, ou o teu reino sobre Israel, para sempre. 14. Porém, olha isso aqui, irmãos. Porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor já tem buscado para si um homem, segundo o seu, um homem. Davi ainda era pequeno, meu irmão. Davi era pequeno. Deus já estava vendo Davi como um homem lá, futuro. E viu o Senhor, aleluia, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão, chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te... Deus já estava vendo, olha, não guardou, eu falei, não obedeceu, então já vou preparar outro. Já estou preparando. E aqui nós vemos que Deus já estava observando Davi, meu irmão. Porque quando Davi traz o relatório para o rei, antes dele descer para a guerra, ele fala: olha, veio um urso e tomou uma ovelha do meu pai, e eu lutei com o urso, e eu tirei a ovelha. E veio o leão, pegou uma das ovelhas do meu pai, e eu também guerrei contra ele, e eu tomei a ovelha. Davi já tinha um histórico, só que até então ele não tinha contado para ninguém, mas Deus sabia. Não tinha aspecto de guerreiro, não tinha postura de guerreiro, roupas de guerreiro, mas aqui dentro, Deus quer gerar algo no seu coração, meu irmão. Por isso que as coisas de Deus precisam ser voluntário. Quando eu faço voluntariamente, eu estou fazendo de quê? De coração. Aí Deus vê a intenção do coração. Voluntariamente. E Deus nos observa. E entenda, quando Deus coloca uma pessoa para comandar, quem coloca? Então quem vai dar ordem a ele? Quem vai orientar ele? E ele vai orientar os demais. E às vezes tem pessoas que não entendem isso. O general dá ordem, aquele acata o que o general deu a ordem e passa para os demais fazer. E às vezes
Tem ordem que vem lá de cima que a gente, sabe? A gente fala, Senhor, tem certeza que é? Senhor, mas faz. E não faz não para você ver. Você vai me desobedecer. Sabe? Aí quando há uma conexão de Deus, Ele revela, Ele traz sinais e a pessoa entende. Você está entendendo? Por isso que as coisas de Deus precisam ser buscadas, precisa ser trazida para si de uma forma espiritual ou espiritualmente. Buscar as coisas que vêm, foi a palavra de introdução, não foi? Porque as coisas dessa terra, ela vai inflamar a nossa carne. E olha só, quando o versículo que nós lemos, voltar aqui no 16, versículo 11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os seus jovens, e ele disse: ainda falta o menor. Porque Deus, Ele quer começar com as coisas pequenas, para que eu e você venhamos dar valor. Dê valor à ferramenta que Deus colocou na sua mão. Use a ferramenta que Deus te deu. Pastor, mas dentro disso tudo, aonde está aí a palavra que o Senhor está, ministrando sobre conforta, confronta, consola, conserta e consola? Hoje nós estamos falando sobre consolar. A palavra de Deus consola. E aonde está falando de consola aí? Abre aí comigo, Salmo. O Salmo que o missionário Eduardo gosta muito. Eu amo esse Salmo, 23. Hein? Abre aí para a gente finalizar. Salmo 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse texto já conheço, pastor. Que bom, vai ficar melhor. Vai ficar mais fácil. Direi-me, deitar-me faz em verde pastos, e mansamente as águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu, olha só, por amor do seu nome, nome de Deus, olha aí, por amor do seu nome, aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, se porventura eu vier passar por algum vale, até mesmo da sombra da morte, hein? De pessoas ver o caixão e me ver deitado dentro ali, eu não vou temer. Sabe por quê? Eu confio, presta atenção, aleluia, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás, lembra que eu li agora há pouco, o que eu vi no Deus sempre estará contigo, e olha só que vem completando, a tua vara e o teu cajado me consola ou não consola? Hein? A palavra de Deus consola. E é interessante, irmãos, que Deus, na parte da tarde, só falava assim comigo: abre aqui, abre aqui, abre aqui. E eu ia lendo, e teve um texto que eu li, reli, não entendi. Deus falou: lê mais uma vez. Quando eu li, eu falei: meu Senhor. 1 Samuel 13. Quando nós começamos a ler, e aqui Deus está falando, presta bem atenção, a felicidade, quando nós confiamos em Deus. Vou fechar aqui, ó. Quando nós confiamos em Deus, nós temos uma felicidade, porque nós sabemos quem esse Deus é. Porque está tudo aqui, irmãos, ó. Davi venceu, sim ou não? O gigante até afrontou, mas Davi venceu.
com uma pedrinha. Foi a pedra que derrubou o gigante? Fique de pé em nome de Jesus. Foi a pedra que derrubou o gigante? Sim ou não? Foi a fé. Foi o Senhor que derrubou o gigante. Quando ele joga a pedra, Deus dá um impulso assim, e derruba o gigante. Quem vai derrubar o gigante é Deus, se você confiar, se você acreditar. Quem vai derrubar o gigante é Deus. Sabe, a unção, Deus ele coloca sobre a minha e sobre a sua vida. Você precisa aprender a usar essa unção que Deus colocou sobre a sua vida. E depois você precisa exercitar a unção que Deus colocou sobre a sua vida. E depois você vai usar essa unção que Deus colocou sobre a sua vida. Você já sabe que a unção de Deus é sobre a sua vida, amém? Então agora você precisa exercitar. Pastor, e como é que eu vou exercitar? Vá para o joelho e comece a orar, que Ele vai trazer a resposta a você. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não... Deus é grande, sim ou não? Então Ele tem coisas grandes para te revelar, meu irmão. Deus é grande, sim ou não? Então Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus é grande e Ele quer fazer através da sua vida coisas grandes. Coloque a mão no seu coração. Isso. O irmão que vai estar orando, já se prepara, por favor. Isso. Deus ele quer restaurar corações aqui nessa noite. Aleluias. Isso, fecha os olhos em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Você pode ir falando com Deus nesse momento. Apresenta ao Senhor aquilo que tem sido